eu entrei com o meu e-mail profissional da faculdade, porque aí ele permite a gravação do Meet direto, não preciso usar outro aplicativo para gravar minha tela. Então, eu vou pedir para vocês o consentimento para gravar essa aula. Vocês fiquem à vontade de manter a câmera de vocês desativadas, porque eu vou postar esse link lá no YouTube, né, para os outros que não assistiram a aula assistirem. E aí, como se vocês não quiserem aparecer, né, não tem problema de manter essas câmeras desativadas. Eu gostaria que vocês ativassem para eu ver vocês, mas é uma opção de vocês, eu não vou obrigar isso, tá? Até porque a aula está sendo gravada. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela e nós vamos falar um pouquinho sobre o PDF dessa semana. Então, essa semana. Nós estamos. Essa semana, então, nós vamos continuar falando de monômios e polinômios, tá? Vou começar a falar de polinômio, mononômio. Vocês conseguem imaginar por que algo se diz com esse nome, por que o monômio é mono e o polinômio é poli. Uma das características do monômio é que é um termo algébrico somente, enquanto do polinômio pode ser um ou mais termos algébricos. Essa é a diferença. Então, antes a gente estava vendo só os monômios, agora a gente vai ver monômios e polinômios. Tá? Então, vamos lá. Polinômios. Polinômio é formado pela soma, que pode ser subtração também, dos produtos entre números e potências de uma ou mais letras. Isso quer dizer, ele é formado por vários outros monômios, tá? Em cada parcela, os números são chamados de coeficientes e a letra e sua potência é dita parte literal. Isso a gente já vinha vindo, né? Vendo. Então, aqui nós temos um exemplo de polinômio, ó. O nosso 2x ao quadrado é um monômio. Ó, nós temos um monômio aqui, outro monômio aqui e outro monômio aqui. E a soma deles, ó, se transforma no nosso polinômio. Tem mais de um monômio. No nosso primeiro monômio aqui, nós temos, ó, 2x ao quadrado. Então, nós temos 2 como coeficiente, x ao quadrado como parte literal. No nosso segundo monômio, menos 4x, menos 4 é coeficiente, o x parte literal. E aí, aqui nós temos uma parte literal igual a 1, ausente, e o x e o 3 como coeficiente. Podemos ver um número como uma multiplicação por uma potência de expoente zero. Foi o que eu quis mostrar para vocês aqui. Que por que o número sozinho ele é considerado um monômio? Porque é como se ele tivesse um x com expoente zero. Tá? Por isso que ele é considerado um monômio. Aqui nós temos outro exemplo, ó, 5x na quarta mais x na terceira. Por que eu tenho o 1 de coeficiente aqui, ó? Por que eu tenho esse 1? Porque quando não tem ninguém é 1. Porque 1 vezes x ao cubo é x ao cubo, tá? Então, quando não aparece ninguém na frente de um monômio, quando só temos parte literal, significa que nosso coeficiente subentendido é 1. Tem bem explicadinho ali, gente. Eu quis só reforçar o que nós já estávamos estudando. Então, cada uma das parcelas de um polinômio é chamada de monômio. Também temos um monômio que é um polinômio com uma parcela só. Então, aqui eu estou relembrando para vocês os monômios. Ó. Temos vários monômios aqui. Grau de monômio, para relembrar. Grau é o expoente da parte literal, ou a soma de todos os expoentes quando uma parte literal tem mais de um expoente. Então, aqui vocês têm a primeira atividade para fazer, tá? Colocar o grau de cada um desses monômios. Lembrando que quando o x não possui expoente, esse expoente é 1. Relembrando também monômios semelhantes, é aqueles que possuem a mesma parte literal, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos para a gente relembrar mesmo. Operações com monômios, nós já vimos trabalhando isso e eu coloquei tudo aqui novamente para que vocês
não deixassem de pensar sobre isso, tá? Não esquecesse. Eu estou somando dois monômios, mesma parte literal, eles são semelhantes. Então, eu somo os valores que estão na frente e conservo a parte literal. Ou eu diminuo os valores que estão na frente e conservo a parte literal, tá? Aqui, ó, cuidado, eu tenho menos e menos. Quando menos e menos se chocam, o resultado é mais, tá? Cuidado na eliminação de parênteses. Temos aqui, então, umas operações com monômios semelhantes para vocês fazerem. Tomem cuidado aqui, ó, menos e menos. Quando se chocam, fica mais. Multiplicação. Lembra que na adição e na subtração eu só posso juntar se eles forem semelhantes? Na multiplicação e na divisão isso não acontece. Eu posso juntar sempre, porque eu vou multiplicar os coeficientes ou dividir eles e eu vou somar os expoentes das letras iguais. Tá? Olha aqui, ó, somo os expoentes. Resultado 5. Tá? Vocês têm vários exemplos. Ó, multiplico os coeficientes, somo os expoentes das mesmas letras. Então, podemos multiplicar monômios que não são semelhantes. Na divisão é a mesma coisa, com a diferença que ao invés de eu somar os expoentes, eu vou diminuir os expoentes. Então, na multiplicação somamos, na divisão diminuímos. Eu sei que para muitos isso é complicado, vocês já devem estar cansados, né, desses X e de falar disso, mas é muito importante que isso esteja bem fixado na cabeça de vocês. Então, aqui eu tenho umas multiplicações e umas divisões para vocês fazerem, tá? Relembre bem isso, poste os exercícios. Eu coloquei um recado super importante lá em cima, ó, para quem entrega na escola. É para copiar todo o material se for devolver na escola. Tem gente que está entregando o conteúdo e aí como é que vai estudar depois, tá? Então, já estudamos que polinômios são as somas entre vários monômios. São somas de monômios, ó. Esses monômios, às vezes, eles não estão tão organizadinhos, tão perfeitinhos. Nós podemos ter vários semelhantes dentro de um polinômio. Então, primeira coisa, a gente precisa fazer essa redução de termos semelhantes. Todos os que forem semelhantes, nós podemos juntar. Olha só, aqui eu coloquei coloridinho, ó, as festinhas roxas juntando o 3x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. E aí vocês viram que aqui o 4 sobra. Quando não tem ninguém para juntar com ele, eu repito, tá? Então a gente tem várias reduções de termos semelhantes. E aí, para ficar mais bonitinho, aqui eu ensino para vocês. Depois que eu tenho isso aqui no final, eu organizo da forma que eu bote do maior para o menor, só para ficar bem organizado, tá, gente? Então, vocês coloquem do maior para o menor no X. Por que não tem mais atividades? Porque é bastante coisa para copiar. Então, as únicas atividades que vocês vão ter que me entregar são aquelas de adição e subtração, que é essa daqui. Tem outra aqui em cima, né? É essa 1, essa 2 e essa 3 e 4. Da parte de polinômios não tem nada. Eu botei assim, continuaremos. Por quê? Porque é uma disciplina desgastante de copiar, bastante coisa para copiar. Então, eu coloquei só aquelas operações para a gente relembrar. Vocês vão copiar, vocês vão me mandar aquelas atividades e na semana que vem vocês vão se preparar, porque vai ter bastante coisa, tá bem? Eu não quero que fique muito pesado, mas nós já estamos nos encaminhando para o final do ano, então eu quero ver se semana que vem a gente pega mais forte e continua isso. Só que muita gente ainda está com dúvidas. Eu tenho recebido muitas atividades erradas, né? Que eu tenho que mandar lá de novo. Dá uma olhadinha de novo, observa novamente. Então, por isso, essa semana eu pensei em tirar um pouquinho o pé, deixar só as atividades de monômios, relembrando bem essas operações, para que vocês pudessem novamente refazer, ter certeza do que estão fazendo e fazer com bastante cuidado. E aí, semana que vem, a gente entra firme em monômios, tá, gente? Tá bem? Em polinômios, desculpa. Eu vou abrir para vocês fazerem alguma pergunta. Se vocês até têm dificuldades da matéria que passou, dessa parte de monômios, podem perguntar.
porque eu sei que às vezes a distância é complicado, mas eu tento sempre postar alguns vídeos que ajudem vocês, né? E vocês podem sempre observar essas aulas novamente lá no YouTube também. Alguma pergunta? Não? Eu vou interromper a gravação, né? Vou parar aqui a gravação para a gente poder, para vocês ligarem as câmeras de vocês para a gente tirar um print. Ela quer o celular.